Para o início da prática de concentração de pilhas, primeiramente vou explicar o que é uma pilha de concentração. Uma pilha de concentração é um tipo especial de célula eletroquímica que gera uma eletricidade a partir de uma diferença de concentração de um mesmo íon em duas soluções eletrólicas. Em outras palavras, a energia elétrica é produzida pela tendência natural do sistema em igualar as concentrações das soluções. O objetivo da prática é montar uma pilha de Daniell, só que usando materiais iguais, com soluções iguais também, porém com concentrações diferentes. Como nas imagens a seguir, a gente usou concentrações diferentes, porém da mesma solução, de sulfato de cobre. A primeira solução é a solução com concentração 1 mol, e a segunda solução é com a concentração de 0,01 mol. Identificação dos polos positivos e negativos, ou seja, ânodo e cátodo. Na solução de cobre 2 a 1 mol, o polo é negativo, um ânodo. No becker não houve reação. Na placa teve a reação de oxidação. O potencial medido foi de 0,13 volts. Já na solução de sulfato de cobre 2, 0,01 mol, o polo é positivo, um cátodo. No becker também não houve reação e a placa não houve reação também. E o potencial medido foi de 0,13 volts. Ensaio de medidas de potencial em diferentes porções de uma pilha aberta, mediante a utilização de um multímetro, com a aplicação dos seus dois terminais em diferentes porções da pilha aberta, sendo distribuídos em um ensaio na porção externa e o outro terminal na porção interna, um outro ensaio, ambos nas porções internas da pilha, um outro ensaio, outra parte do ensaio nas porções externas e a porção da reação de oxidação, obtendo assim como resultados a leitura no visor do multímetro com relação ao potencial numa pilha em que um dos terminais foi utilizado na porção interna e o outro terminal na porção externa, obtivemos como resultado do potencial 0,10 volt. Utilizando o multímetro para mensuração ambos os terminais na porção interna da pilha, obtivemos um resultado no visor de leitura de potencial 0,11 volt. Na mensuração do multímetro, utilizando os dois terminais ligados, ambos nas porções externas da pilha, obtivemos um resultado de leitura potencial de 0,36 volt. E utilizando os terminais do multímetro para leitura na porção da reação de oxidação, obtivemos um resultado com leitura do potencial de 0 volt, sem leitura significativa. Teste realizado da pilha de permanganato de potássio e o eletrodo de carbono. Pegamos uma solução de permanganato de potássio e introduzimos um eletrodo de carbono, que representamos pelo meio do grafite, e um eletrodo de cobre. Medimos os potenciais, ou seja, vimos os polos positivos e polos negativos. Na solução de permanganato, em meio neutro, o potencial medido foi de 343. O polo positivo é o grafite e o polo negativo é o cobre. Na solução de permanganato de potássio em meio ácido, o potencial medido foi de 198,7. O grafite continua sendo o positivo e o polo negativo foi o cobre. E agora na solução em meio básico, o potencial medido foi de 699 e o polo positivo continuou sendo o grafite e o polo negativo continuou sendo o cobre. A pilha de Daniell é um modelo simples, mas que nos permite entender princípios fundamentais da eletroquímica.
Ao aprofundar seus conhecimentos, você estará mais preparado para compreender sistemas eletroquímicos mais complexos e suas aplicações. A prática da pilha de Daniel demonstra de forma clara o funcionamento de uma célula eletroquímica e a importância da diferença de potencial elétrico entre dois eletrodos.